Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 1º de agosto, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz palavras de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio a cada dia, para fazer os nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios, desde que a gente exercite o Espírito, a gente procure viver na esfera do Espírito, onde o Senhor pode nos alcançar, pode falar conosco, pode nos dar espírito de sabedoria e de revelação. Para isso serve o livro de Provérbios, para nos mostrar a sabedoria de Deus, a orientação dele para nós em coisas práticas. Senhor Jesus, o importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer falar especificamente com cada um de nós. Senhor Jesus, vamos sempre procurar estar perto dele, nos tornar mais íntimo dele. Que o Senhor Jesus nos abençoe com desfrute, um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ver qual a palavra que o Senhor tem para nós hoje, nesse dia 1º de agosto. O provérbio de hoje, Provérbios capítulo 20, versículo 13. Senhor Jesus. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Ó Senhor Jesus. O título de hoje: Farte-se do seu pão. Ó Senhor Jesus. Há um ditado popular que diz: Deus ajuda quem cedo madruga. A experiência do rei Davi é se achegar à presença do Senhor logo cedo. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Não era monólogo. Davi fazia suas orações, mas esperava ouvir da parte do Senhor. Isso se chama comunhão, uma via de duas mãos. Assim que acordar, a primeira coisa que deve fazer é invocar o nome do Senhor. Assim como o seu celular precisa ter conexão, você também precisa estar conectado ao seu provedor. Ó Senhor Jesus. Há uma prática muito saudável em que você pode estabelecer a comunicação com Deus em via de mão dupla. Ler a palavra com oração. Você pode tomar a palavra de Deus com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Use alguns versículos da Bíblia, aliás, poucos, para você se dedicar lentamente, sem pressa. Leia uma palavra e transforme-a em oração. Ler a palavra é deixar o Senhor falar com você. E orar é você reagir ao falar de Deus. Fazendo assim, você se fartará do seu próprio pão. Ó Senhor Jesus. Não é à toa que quando o Senhor nos ensinou a orar, ali em Mateus 6, Senhor Jesus, mostrando para nós a oração que Deus passou para nós, Ele fala para a gente orar, o pão de cada dia nos dai hoje. E depois Ele mesmo fala no próprio livro de João, mostrando para nós que Ele é o pão que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. A Bíblia também fala que basta o dia o seu próprio mal. Embora o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Então, se você come o pão todo dia, o pão que você come, que é o Senhor, que é a própria palavra que veio para nós, todos os dias você tomar o Senhor como o seu alimento, você vai se fartar de pão e você vai ser renovado todos os dias. Você vai receber o verdadeiro pão que Deus separou para nós. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E Ele toca aqui, quando você lê a palavra, você está recebendo falar de Deus. E quando você ora essa palavra, você vai orar ali dentro do entendimento que Deus está te dando, você está reagindo a esse falar. Por isso é importante a gente aprender a tomar a palavra com oração. Não tomar rapidamente, rápido não, mas é você tomar cada porção da palavra, ali repetindo, indo diante de Deus, invocando o nome do Senhor, exercitando o seu espírito. E você vai ver como que Deus ele fala com você, Senhor Jesus. A gente vê homens espirituais que escreveram grandes coisas a respeito da palavra, mostraram ali muito significado da palavra. Eles tinham essa prática de pegar a palavra e tornar em oração. Eu já compartilhei aqui um dos livros que eu comecei a ler logo no início, assim que eu me tornei cristão. Ele falava justamente isso, se você ler a palavra por 5 minutos, você deveria orar por pelo menos 10. Então mostra para nós a importância de a gente
orar a palavra. E é impressionante quando você toma a palavra ali, né? Você pega poucos versículos ali, aquilo te impressiona. Ou então até mesmo, né? De repente você pega um capítulo ali, né? Um contexto dentro da Bíblia, uma história, e você pega alguns pontos chaves ali, né? E você pega esse sentimento ali que você recebeu dessa palavra, essa instrução que você recebeu e ora. Em primeiro lugar, você vai guardar muito mais essa palavra. Em segundo lugar, que Deus vai despertar para você um entendimento daquela palavra bem diferente, né, do que se você só lê. Né? E quando você vai orando ali, você vai tocando ali no que aconteceu ali naquela parte daquela passagem bíblica, né, daquela história, daquele acontecimento, né, Senhor Jesus. Né, isso vai te dando ali, né, realmente, como ele tocou aqui, né, você ouve falar de Deus e você reage a esse falar. Né, você percebe realmente a sabedoria de Deus em toda a situação e por que Deus colocou essa história ali. Né, e aí você vai observando pequenas coisinhas na palavra, né, Senhor Jesus. Né, você vai observando ali o coração, né, dos ministros de Deus, né, ali o discernimento deles a respeito das situações, né, Senhor Jesus. Né, por isso que ele toca aqui, né, não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Né, Senhor Jesus. Então ele mostra, né, se você ficar muito tempo ali, né, sonhando, né, muito tempo dormindo, você vai empobrecer, você vai perder tempo. Né, você precisa ir diante do Senhor. Eu estava vendo esses dias, né, um vídeo falando sobre a respeito de alguns mitos, né, que a ciência já desmistificou, né, nos dias de hoje. E uma delas fala sobre o dormir 8 horas por dia. Né, Senhor Jesus. Né, ele mostra que a maioria das pessoas não dorme 8 horas por dia. Né, e fizeram um novo estudo e viram que 6 horas por dia é suficiente. Né, e aí eu vi num outro estudo, né, que várias pessoas que são bem-sucedidas, além delas lerem bastante, elas dormem 6 horas por dia, né, ao invés de dormir 8. Né, porque elas simplesmente têm tarefas, né, tem coisas para fazer, né, e ler está incluído nessa rotina. Então elas veem que elas precisam, né, dormir 2 horas a menos para poder acrescentar pelo menos 1 hora de leitura e 1 hora de exercício físico. Né? Parece que não, mas é importante. Né? O exercício físico também ele te ajuda a fazer com que suas células absorvam melhor a questão do oxigênio, né, nutrientes, tudo isso, e faz bem. Quando o nosso cérebro ele é bem oxigenado, né, durante o exercício físico isso acontece, o seu cérebro vai sendo mais oxigenado, ele trabalha melhor. Né? Não basta só você ter bons neurônios, né, você também precisa ter bons neurotransmissores. Um estudo que fizeram do cérebro de Einstein descobrindo que um dos fatores da inteligência dele era que ele tinha muito neurotransmissor. Ele tinha muito mais neurotransmissores do que pessoas normais. Né? Então ele conseguia fazer a conexão no cérebro dele entre vários assuntos e ele conseguia raciocinar as coisas. Né? Então ele mostra para nós aqui, se a gente quiser realmente, né, aprender, nos chegar diante de Deus, a gente precisa aprender a melhorar o nosso tempo diante do Senhor. Às vezes as pessoas acham que estão cansadas porque dormiram um pouco e tal. Não, muitas vezes é simplesmente falta de exercício e falta de estímulo ao cérebro também, como a leitura. Né? Senhor Jesus, então a gente precisa bastante, né, diante do Senhor, e como ele tocou, não é um monólogo. Não é simplesmente você descarregar coisas diante de Deus, mas é você ter comunhão, é você falar e também ouvir. E ele mostra aqui o exemplo de Davi, né, que ele orava e ficava esperando. Né, ele via ali, né, que diante de Deus a gente precisa ter uma via de mão dupla. Senão simplesmente a gente vai fazer coisas diante de Deus com conceitos. Né, eu leio, compreendi do meu jeito, né, agora eu falo com Deus e vou fazer. Mas e a resposta de Deus? Né, Senhor Jesus, do homem podem vir planos, né, mas o executar vem de Deus. Aí muitas pessoas pegam simplesmente essa palavra assim, né, o executar vem de Deus, então eu vou executar e, né, Deus vai me abençoar e pronto, acabou. E não é por aí. Executar vem de Deus porque você tem que ir diante do Senhor para que Ele possa fazer todas as coisas. Né? Tomando de novo um exemplo de Davi, né? Deus deu para ele toda ali, como construir o templo, né? Todo o material necessário, ele juntou tudo, mas na hora de edificar o templo, o Senhor falou, você não vai edificar, que vai edificar o teu filho, porque vai ser edificado em tempos de paz. Né? E mostra para nós um princípio bíblico, né? A edificação
é feita em tempos de paz. Para você ser edificado, né, na igreja, né, diante de Deus, para você ser transformado diante de Deus, você precisa estar em paz. Né? Então, em paz com os homens, em paz consigo mesmo, em paz com Deus. E para isso é necessário muita comunhão. Né? Você se arrepender, você ir diante do Senhor. E como ele toca aqui, né? Farte-se do seu pão. Nós precisamos labutar diante das situações. Né? Se alguém te ofendeu, você ofendeu alguém, né? Não é o tempo que vai resolver isso. De repente o tempo vai até piorar. Você precisa resolver isso espiritualmente. Você precisa ir diante do Senhor, né? E gerar, né? Produzir esse pão aí. Né? O produzir o pão aqui não é só coisas que vão te alimentar fisicamente, não é só trabalhar. Né? A Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. A gente precisa também aprender, né? a pegar uma parte da semente, transformar ela em pão, e outra parte da semente a gente também semear. Né? Então, esse semear não é só o financeiro, né? Mas é também semear também a palavra. Né? Parte da palavra a gente precisa se alimentar para estar forte, mas também precisa aprender a semear a palavra, levar a vontade de Deus, orar diante do Senhor, né? Como levar essa palavra adiante. Né? E o primeiro lugar precisa ser semeado no nosso coração. A palavra de Deus ela é perfeita, não tem problema nenhum com a palavra. O problema está em nós. Nós precisamos trabalhar o nosso coração. Por isso ele fala, né? A gente precisa estabelecer uma comunhão com Deus, uma comunhão de via dupla. Ler a palavra, orar a palavra, né? Invocando o nome do Senhor, exercitando o Espírito. Ó Senhor Jesus, ter comunhão com Deus, né, Senhor Jesus, né, orando em todo o tempo no Espírito, né, tocando ali na palavra, ali, né, realmente, como a gente tem aqui também, né, o próprio livro aqui, né, um pequeno provérbio que a gente pode tomar em oração. A gente tem um alimento diário também, que a gente lê os versículos bíblicos e também, depois também tem o ler com oração. Isso vai nos ensinando. Né, e aí depois do nosso buscar diário, né, a gente não deve ficar só nisso, a gente também deve tirar um momento, né, o ideal seria todos os dias, mas se de repente não tem todos os dias, pelo menos uma vez na semana para você tocar na Bíblia, né? Tocar na palavra de maneira mais profunda, você ter uma comunhão mais íntima com o Senhor para tudo, né? Senhor Jesus. Né? E aí sim você vai aprender a ser orientado pelo Senhor, e como ele tocou aqui, né, no finalzinho, fazendo assim, você se fartará do seu próprio pão. Né? Então a gente precisa realmente buscar o Senhor. Né, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então a gente precisa realmente aprender, né? O Senhor é o nosso pão, né? O pão nosso de cada dia, né? O pão nosso que desce do céu, né? Senhor Jesus, né? Quem de mim se alimenta por mim viverá. Então a gente precisa realmente, né, aprender a tomar esse pão todos os dias, né? Ter essa comunhão, essa via de mão dupla, né? Nós falarmos com o Senhor, mas também ouvirmos o Senhor. O grande problema hoje no meio cristão é justamente ouvir o Senhor. Né? Enquanto muitos às vezes querem ouvir, mas não sabem identificar a voz do Senhor. E aí, tanta confusão. Né? O princípio sempre, né? Quando a gente vai ouvindo o Senhor, a gente vai tendo mais paciência, mais longanimidade, a gente vai aprendendo a ter mais amor pelas pessoas. Né? Senhor Jesus, a identificar as situações, né? A se tornar verdadeiramente espiritual. Né? Quem é espiritual, ele não se preocupa em ser prejudicado, porque ele sabe que o Senhor, né, vai lidar com toda a situação. Ele procura sempre ter um coração correto diante do Senhor. Então quando alguém o ofende, ele tem um coração de perdoar. É fazer como o Senhor, né? Fez ele na cruz. O Senhor perdoa porque ele não sabe o que faz, não sabe o que fazem. Né? Ali a gente vê o exemplo de Estevão, né, que era apedrejado também, né? Invocava o nome do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Né? E também pôde falar ali, né? Senhor, não impute a eles esse pecado, eles também não sabem o que fazem, né? Senhor Jesus. Então a gente realmente, né, precisa, como tocou aqui, não é apenas tomar Jesus como pão, não é apenas comer um pouco, mas é se fartar. Você está tão cheio do Senhor que você aprende a viver como o Senhor, né? Da maneira que o Senhor mesmo colocou, né? Se alguém te der um tapa na face, né, dê também a outra face. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Né? Se te pedir a túnica, dá também a capa. Né? Ó Senhor Jesus, né? Esse era o Senhor, né? E Ele quer esse exemplo de nós, que a gente esteja sempre disposto, né, a cooperar com Deus, né, a ajudar as pessoas, né, a levar as pessoas na presença dEle. E para isso a gente precisa valorizar também, né, estar na presença dEle, invocando o nome do Senhor, orando, falando, ouvindo o Senhor.
E aí sim a gente vai estar sempre cheio, né? Cheio da vida de Deus. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.